Boa noite, iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês. O nosso programa de hoje está demais, dê uma olhadinha. Uma bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas, porque ela gera até 4 hemocomponentes. Então, por exemplo, uma pessoa com doença falciforme, ela toma bolsa de sangue. Aí, qual que é a constância disso, Camila? É frequente, toda semana. E recebemos também ela, doutora Natasha Silessarenko, que nos trouxe um assunto aí muito pertinente para o início da vida de todos, teste do pezinho. O presidente sancionou agora no final do mês de maio a lei que amplia de 6, hoje nós temos 6 para 7 doenças triadas no teste do pezinho, tá? Como eu falei, fenilcetonúria, hipotireoidismo, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, hemoglobinopatise e toxoplasmose congênita, ponto. Isso é o que hoje está disponível no SUS. O presidente sancionou uma lei que aumenta para mais de 50 doenças triadas pelo teste do pezinho no SUS. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele momento sempre especial, que é o momento de passar informação com relevância na vida das pessoas. E para isso, hoje nós estamos aqui no Hemocentro, aqui de Cuiabá, ao lado da Camila Gonçalves, que é a gerente de doação aqui, né, Camila? Primeiro, obrigada por estar nos recebendo aqui com essa pauta, assim, muito interessante, né, Camila? Porque eu acho que a informação faz a diferença. Com certeza. Nós que agradecemos por essa parceria incrível, que sempre contribui muito para o nosso banco de sangue. E vale sempre ressaltar que nós somos o único banco de sangue público do Estado. Então, muitas pessoas não sabem dessa informação, então nós temos como responsabilidade todo o Estado de Mato Grosso. Meu senhor, eu nem sabia, eu mesmo não sabia que vocês eram os únicos aqui. Nossa, então é a pessoa certa para nos passar qual é a realidade do momento, né, Camila? Eu quero falar até do dia que foi na semana passada, Dia Mundial da Conscientização da Doação de Sangue, que é uma data muito importante, que traz as pessoas para essa realidade, né? Porque às vezes vai passando o dia, a gente ligado no automático, você nem lembra que existe pessoas que precisam e pessoas que precisam constantemente de uma doação, né, de uma transfusão por problemas de saúde. Mas eu acredito que nós estamos num momento delicado agora, com essa pandemia, deve ter reduzido muito o número de doações, né, Camila? Sim, desde o início da pandemia nós percebemos muito esse impacto, nossos doadores ficam com medo de sair de casa, né? Uma doença nova, a gente fica receoso. Então, desde o início da pandemia, nós sofremos com esse impacto. Com isso, nós buscamos criar medidas de biossegurança para garantir a saúde desse nosso doador, para que ele se sinta seguro em sair de casa. Então, toda a nossa equipe está equipada com os EPIs, nós estamos respeitando o distanciamento social, colocamos o agendamento como uma forma de coordenar um pouco melhor para evitar aglomeração. Então, desde o início da pandemia, nós estamos trabalhando com agendamento. Então, agora nós estamos com um site novo que o doador consegue acessar, verificar nosso estoque, qual tipo sanguíneo está precisando mais, se está na hora dele vir doar. Então, ele pode fazer o cadastro dele ali mesmo para agendar a sua doação de sangue. É muito mais prático, mais rápido e tem um acesso para o nosso WhatsApp, caso tenham algumas dúvidas. Isso aí ajuda muito, né, Camila? Porque as pessoas têm o acesso a
tudo que está acontecendo aqui no Hemocentro, tanto sobre o agendamento, que isso é muito importante, que aqui está numa tranquilidade, aqui não tem aglomeração nenhuma, não tem risco nenhum, mas também dessa necessidade de tipo, que sangue está necessitando, isso é importante. Sim, com certeza. Aí o doador consegue verificar, por exemplo, o nosso estoque de A positivo está estável desde a semana passada. Então, o doador que é A positivo, ele pode aguardar mais uns dias para realizar a doação dele. Agora, o O negativo, o O positivo, está crítico no nosso estoque. Então, esses doadores vão verificar e vão ver que é o momento dele vir doar sangue. Então, essas bolsas de sangue que a gente abriu no nosso site é justamente para isso, para o doador conhecer a nossa realidade. E não só através das reportagens, né, que a gente chega e fala, olha, está crítico, mas lá eles podem ver 24 horas por dia como está nosso estoque. Camila, nesse site também passa informação em relação a como fazer, quais os requisitos para fazer a doação de sangue, quem pode doar? Lá vocês têm essa informação também? Sim, lá nós temos os critérios para doação de sangue. A idade, que é de 16 a 69 anos, se menor de idade, tem que vir acompanhado de um responsável legal. Também saúde, para quem teve Covid, pode doar. 30 dias após cessarem todos os sintomas. É importante que não esteja mais com dor no corpo, falta de ar. Não estando com mais nenhum desses sintomas, pode voltar a doar. Quem está tomando a vacina agora, né? Tem a AstraZeneca e a Pfizer, elas são 7 dias de inaptidão. Tomou a vacina, 7 dias depois já pode doar. A Coronavac já é um tempo menor, é 48 horas. As vacinas da gripe, que também estão sendo aplicadas agora, as de vírus inativado, que está sendo aplicado na maioria dos locais, é 48 horas. Então, a gente sempre pede para o doador trazer a carteirinha de vacina ou a foto da carteira de vacina para o triagista poder identificar. Fora esses casos da Covid, quem não pode doar sangue? Então, se tiver peso igual ou menor que 51 quilos, não pode doar sangue. Isso. Tem que estar bem alimentado. Então, se tiver ingerido alimentos gordurosos no dia, não pode doar sangue. Se ingeriu bebida alcoólica, a gente recomenda que aguarde 24 horas para poder doar. Eu tive uma dúvida, as grávidas também não pode, né? Não, grávidas podem 12 meses após ter o neném, isso. Os idosos, eu não sei, eu sou leiga, né? Falei, vamos aproveitar a Camila aqui e perguntar. Os idosos, eles também têm uma restrição que ele já tem que ser doador para ele continuar doando, é assim? Isso. Os doadores que têm 60 anos e já tem alguma doação em outro banco de sangue, é necessário comprovar essa doação. Normalmente a gente solicita que traga a carteirinha de doador, certo? Se não tiver como comprovar, nesse caso não pode mais se tornar doador de sangue aqui no MT Hemocentro. Por quê? Eu fico curiosa, né? Porque tem alguns detalhes e eu inclusive, vou te perguntar para a gente quebrar esses mitos. Existem muitos mitos em relação à doação de sangue. Então, vamos fazer esse. Daí eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho curiosidade, porque eu já ouvi falar, Camila, por exemplo, bem interessante. Quem doa uma vez tem que doar sempre. Isso é verdade? Não, isso é um mito. Também fala que se doar emagrece, essas questões são mitos. Assim, a questão da idade é em relação à segurança do próprio doador, né? A gente sempre prioriza a saúde do nosso doador. Então, a partir dessa idade, se ele nunca foi doador de sangue, aí a gente já tem um pouco mais de cuidado por conta da saúde dele mesmo. Assim, mas não traz nenhum prejuízo para a saúde. Você estando bem de saúde é natural, né? Você doa, você tem aquela... eu acredito que deve ter você fica descansando, em repouso, né? Você fica um pouco em repouso, não pode fazer algumas atividades por pouco tempo. Isso. Só durante o dia mesmo da doação a gente recomenda que não faça atividade física com grande peso, com grande impacto, ingira bastante líquido, porque tira uma quantidade significativa de sangue, que é um total de 450 ml, a bolsa. Isso, eu também tenho uma dúvida tão grande, minha gente, hoje nós vamos saber tudo. Quanto de sangue tira, Camila? Então, tira 450 no máximo. Isso assim, dependendo do peso, né? Isso. Tem doadores que tira dos 420, que tira 410, 400. Isso varia muito da estrutura até mesmo do doador. Então, se ele está bem alimentado, o peso que ele tem. Então, é avaliado tudo isso na triagem clínica.
A triagem é feita, tipo, quando a pessoa chega, ela faz o agendamento ou tem algumas perguntas que ela responde antes? Então, ela faz o agendamento só com os dados dela. Quando ela chega no Hemocentro, ela faz o cadastro na recepção e passa pela pré-triagem. Na pré-triagem, verifica a altura, peso, temperatura, as coisas mais básicas. Feito isso, ela vai para a triagem clínica. Na triagem clínica, são feitas perguntas sobre a sua saúde física. Então, são feitas perguntas de cunho sigiloso. Então, a partir dali, o triagista vai identificar se essa pessoa está apta ou não para doar o sangue, se vai pôr em risco a sua saúde ou não. Então, é verificado questão de medicamento, alimentação, relação sexual. Então, são vistas todas essas questões. Perguntar sobre algumas doenças também, se já teve. Se tem histórico de câncer na família, se já teve ou não. Então, são várias questões em relação à saúde física do doador mesmo. Até mesmo porque quem vai receber esse sangue é uma pessoa que já está debilitada. Então, nós precisamos ter certeza que esse sangue é seguro para quem vai receber. Falando agora das pessoas que vão receber esse sangue, que eu acho que é um ponto muito importante, que aproximar as pessoas dessa situação, das pessoas que estão nos assistindo. Porque existe pessoas, são hemofílicas, elas precisam de uma doação, ou várias outras patologias que geram essa necessidade de sangue, mas também tem os acidentes. Eu acredito assim que cada situação a gente pontuar de maneira mais clara para as pessoas assim entenderem, porque às vezes elas só pensam quando acontece com alguém próximo. E não é assim, né, Camila? Podemos falar sobre isso um pouquinho? Mas eu vou chamar o intervalo, a gente já volta. Então não saia daí que o Elgue Você volta já já. Estamos de volta hoje aqui no Hemocentro, ao lado da Camila Gonçalves, que está tirando todas as nossas dúvidas e nos aproximando desse ato, né, Camila, que é tão importante termos essa sensibilidade que doar é um ato de amor, né? Com certeza. É sempre importante ressaltar que quem precisa desse sangue se encontra em uma situação debilitada, né? Então, a gente conta muito com o voluntariado desse doador. Então, nós precisamos de sangue para os nossos pacientes aqui mesmo do Hemocentro, que nós temos um ambulatório. Nossa, eu não sabia. Vocês têm pacientes aqui dentro, então? Sim, temos. Nós temos pacientes hematológicos não oncológicos, que são eles: doença falciforme, hemofilia, talassemia, von Leblanc, entre outras patologias do sangue. Camila, e eles precisam constantemente desse sangue, né? Sim, não só do sangue. A gente explica, uma bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas, porque ela gera até 4 hemocomponentes. Então, por exemplo, uma pessoa com doença falciforme, ela toma bolsa de sangue. Aí, qual que é a constância disso, Camila? É frequente, toda semana. Olha só, e eu mesmo não sabia que toda semana alguém necessitaria fazer essa reposição do sangue. Existem pacientes frequentes que tomam a plaqueta, né? Que é toda semana, num dia específico. Então, nós convocamos doadores específicos para colher especificamente a plaqueta desse doador, né? Que já é um procedimento específico aqui para nós. Para esse paciente em específico. Então, o doador ele é ciente para quem que ele está doando, que é para um paciente nosso aqui do Hemocentro, e às vezes encaminhamos também para o interior, que também são pacientes nossos, mas que devido à pandemia, eles não conseguem vir com frequência para o estado, né? Aqui da cidade. Então, a gente precisa mandar essa bolsa para o interior. Entendi. Nossa, a gente está vendo o tamanho da necessidade e também existem os casos de acidentes. O que é mais frequente que acontece aqui de solicitação de sangue? Então, agora, além dos acidentes, nós temos também os casos de Covid, que alguns deles necessitam de bolsas de sangue. Então, 2 problemas, né? As pessoas estão doando menos e há uma necessidade maior. Sim, a demanda aumentou muito desde o início da pandemia, porque assim, não só o Covid, né? Mas todas as outras coisas, o mundo não parou, né? Então, assim, acidentes, cirurgias de emergência, os nossos pacientes aqui do Hemocentro, os pacientes de Covid, pacientes do interior, câncer. Então, assim, a nossa demanda continua enorme. Entendi. Camila,
aqui no Hemocentro, como é que funciona o procedimento aqui? Você chega, quanto tempo no total você consegue fazer a doação? Então, é em média 40 a 60 minutos de... É rapidinho. É rapidinho, não é muito demorado. E a pessoa, se tiver interesse, pode optar também por fazer o cadastro de medula óssea. Aqui no nosso... Então, aqui vocês fazem também a coleta de medula óssea? Então, nós fazemos apenas o cadastro e colocamos no banco de dados. Se der alguma compatibilidade, nós chamamos esse doador novamente para refazer alguns exames e, a partir de então, o INCA se responsabiliza pelo trâmite do transplante. Eu quero deixar mais uma vez bem claro em relação a essa doação de medula. Muitas pessoas achavam que para doar, você já, para você deixar, você já tinha que fazer uma doação da medula. E não é, ela é feita pelo sangue. Daí, se for compatível, que você dá o segundo passo, né? Isso. O doador vai vir e para fazer o cadastro a gente vai colher uma amostra. Só uma amostra pequena para fazer o exame de genética e disponibilizar no banco de dados, para daí sim verificar se vai haver alguma compatibilidade. Alguns doadores estão na fila há muitos anos e ainda não deu compatível, né? Mas a gente tem doadores também que já deu compatibilidade 2 vezes. E quem vem doar pode já autorizar, falar, olha, pode deixar aí para ver se, por acaso, eu sou compatível com alguém? Sim, é só informar na triagem clínica que tem interesse em fazer o cadastro do Redome, que finalizando a triagem já vai ser encaminhado para a sala do Redome. Porque daí, na hora de doar o sangue, já colhe a amostra, não precisa fazer 2 furos. 2 serviços, né? Então, assim, quem já está nos assistindo, se vir aqui doar, deixe também já autorizado para verificar se é compatível com alguém, se pode... Nossa, imagina, salvar uma vida que está ali aguardando tanto tempo, né? Já sem esperança, porque é uma fila gigante, né, Camila? Enorme. Cada dia aumenta mais. E, infelizmente, a taxa de compatibilidade é muito baixa, né? Para brasileira é de 1 a 100 mil habitantes e para internacional é de 1 a 1 milhão. Esse banco, ele é nacional, internacional também? Sim. Nós temos vários doadores que dão compatibilidade com pessoas fora do país. Então, faça uma verificação nacional, né? Se não identificado ninguém, é feita uma internacional e tem muita compatibilidade. Olha, que maravilha, né? Que daí amplia as possibilidades. Estamos aqui atrás com esse visual maravilhoso que tem uma representatividade, né, Camila? Conta isso aí pra gente. Com certeza. Essa asa foi pintada pela artista Dayana Trindade, ela é uma artista regional e ela se ofereceu para fazer essa asa em homenagem ao Redome. Nós fizemos no mês passado o mês nacional de doação de medula óssea, de conscientização. Então, fica um convite para todos os nossos doadores virem fazer esse ato tão generoso e também usar nosso novo painel de fotos, que é essa asa maravilhosa da artista Dayana Trindade. Dayana Trindade, já agradecemos aqui em nome de toda a população, né, esse ato. Eu mesmo vou fazer a minha foto e venha você fazer também e doar o sangue, Camila. Quero te agradecer muito por esse bate-papo. Eu tenho certeza que as pessoas, elas criando essa consciência, elas dão esse passo, vem aqui, vê que é algo normal, vê que não vai, algo que vai vincular a vida inteira, fala, doei uma vez, vou ter que doar, porque ouvi até falar, muita gente vai entender, que o sangue engrossa, já ouviu essa? Então, olha, vamos quebrar essa barreira e salvar vidas, né, Camila? Com certeza, podem ficar tranquilos que não vai causar problema nenhum para a saúde de vocês, vai estar só contribuindo. Lembrando que uma bolsa pode salvar até 4 vidas. Olha que maravilha. Camila, obrigada por nos receber aqui, viu? E a gente volta, se tiver alguma pauta que você acha relevante, que seja importante a gente vir aí trazer informação, nós fazemos questão, viu? Com certeza, e nós agradecemos muito mais por essa parceria, que é sempre tão importante para nós. Obrigada, eu que agradeço. Então está aí, olha, essa pauta interessantíssima aqui do Hemocentro, doar sangue, é realmente salvar vidas, minha gente. Mas o Elgue Você continua já mais uma entrevista sensacional, cheia de informação lá em nosso estúdio. A gente já volta.
E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter o prazer da presença dela novamente, que nos faz muito feliz. Doutora Natasha Slessarenko, mais uma vez aqui em nosso programa. O prazer é todo meu, é um prazer, eu já me sinto verdadeiramente em casa aqui. Você já é uma simpatia em pessoa e deixa a gente muito à vontade. Então, muita gratidão por ter me convidado, por eu estar aqui mais uma vez com vocês. Por mim, era todo mês. Olha que eu aceito, hein? Ó, porque essa troca, essa oportunidade, doutora, de poder ter um bate-papo, conversar um pouquinho com uma pessoa como você, é um privilégio. É um privilégio. Vou ficar muito convencida, hein? Vou ficar metida. Metida. E além de tudo, com essa informação, sempre vem aqui e traz assuntos que ajudam na vida das pessoas. Isso então, eu acho que é muito importante, realmente. Eu estou aqui à sua disposição sempre. Doutora, hoje temos uma pauta interessante, teste do pezinho. Teste Vamos lá do princípio. Vamos começar do começo, né? Sim. Então, o teste do pezinho é um dos testes que hoje se faz para triagem de doenças no recém-nascido. Então a gente sabe que tem aí teste da linguinha, teste da orelhinha, teste do tem olhinho, muito teste, não é? Teste do coraçãozinho, são vários testes, mas sem dúvida nenhuma o do pezinho foi o grande pioneiro. E essa semana, né, a gente comemorou o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Olha só, nem tinha essa informação ainda, doutora. Foi nessa semana agora? Na segunda-feira passada comemorou-se o Dia Nacional do Teste do Pezinho. E o que é esse teste? Como o próprio nome já diz, é um teste que a gente coleta com algumas gotinhas de sangue feitas no pezinho do bebê. Mas é claro que ele tem esse nome do pezinho, mas ele pode ser colhido do braço. Se a criança, por exemplo, vai colher uma tipagem sanguínea, ou se a criança vai colher, por exemplo, bilirrubina, tá amarelinha, se ela for colher sangue, a gente aproveita a coleta de sangue para colher o teste do pezinho. A ideia que eu tinha é que assim que ele nasceu, eles já tiravam o sangue do pezinho. Era a ideia que eu tinha na minha cabeça. Então, na verdade, não é uma ideia errada. Isso até tem um fundo de verdade e deve ser assim. A gente pede para coletar entre o 2º e o 5º dia de vida. Por quê? Porque as substâncias, muitas substâncias, dentre elas a fenilalanina, que foi a primeira substância dosada no teste do pezinho, ainda nos idos dos anos 60, porque o presidente americano, na ocasião, Kennedy, tinha uma irmã que tinha um déficit mental. Sim. E foi estudar, enfim, e aí Guthrie, um grande pesquisador americano, descobriu que a elevação da fenilalanina levava a déficit mental. Então, a partir daí, nos idos dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, a fenilalanina passou a ser dosada no teste do pezinho, foi a primeira dosada. Nossa. E essa fenilalanina, ela está presente no leite materno. Então, a criança tem que comer antes de fazer o teste. Para poder sensibilizar. Senão, se eu colher, logo que a criança nasce, o que acontece? Ela pode vir normal, porque a criança ainda não se alimentou. Entendi. Hoje, as técnicas laboratoriais estão muito sensíveis. Então, hoje você faz por técnicas muito precisas, que até não precisa ter esse prazo de 2, 3, 4, 5 dias para poder coletar. Você pode coletar já no primeiro dia de vida. Teria já um resultado fiel. Teria por causa da sensibilidade da técnica, né? Mas, em geral, a gente pede que se colete a partir do 2º dia de vida. Entendi, doutora. E esse teste do pezinho, a relevância dele para esse início de vida, é que ele te dá aí todas, uma grande, não todas, nunca é 100%, né, doutora? Mas ele antecipa uma informação. Exatamente, é muito importante. Hoje, a gente tem o teste do pezinho realizado no Sistema Único de Saúde, no SUS. É obrigatório, doutora? É obrigatório? Toda criança nascida em território brasileiro tem o direito a fazer gratuitamente o teste do pezinho, graças ao nosso maravilhoso SUS. Sim. Então, qualquer criança nascida no Brasil, a mãe saiu da maternidade, ela pode ir a qualquer unidade básica de saúde, a um posto de saúde, a atenção primária, coleta o teste do pezinho. Então, aí é importante ser do pezinho. Por quê? Porque, às vezes, num lugar muito distante, não tem ninguém que saiba pegar uma veia de recém-nascido. Então, furar o pezinho é muito mais fácil. E a gente fura o pezinho, imaginando que aqui está o pezinho da criança, os dedinhos aqui.
A gente sempre fura aqui nas laterais, nunca aqui no meinho. Porque aqui no meinho é muito perto do osso da criança e pode dar osteomielite. Eu já vi uma osteomielite por uma punção aqui, então tem que coletar aqui nas laterais. Então, assim, toda criança brasileira, toda criança nascida em território brasileiro, ela tem o direito a coletar o teste do pezinho. No SUS, o teste do pezinho compreende 7 doenças. A fenilcetonúria, que é essa que a gente dosa fenilalanina, que foi a primeira descrita. Que é o problema do retardo mental. Então, a criança que tem fenilcetonúria começa com vômitos, retardo mental, pode ter aí cabelos quebradiços, branquinho, a pele toda com descamação, convulsão. E se não tratado, e o tratamento sabe o que é? Parar de dar leite com fenilalanina. Então tem que ser um leite especial. Sim. Sabe aquelas comidas que vem lá? Fenilcetonúricos, cuidado, contém fenilalanina? Sim. É para isso. O tratamento da fenilcetonúria é dieta sem fenilalanina. E olha só, algo tão grave. Tão grave. Que tem um tratamento um impacto fácil, monstruoso na vida daquela criança e daquela família. E o tratamento é o quê? Cortar a fenilalanina. Doutora, existe alguma resistência em relação às mães ainda de fazer o teste do pezinho? Não, acho que não. É só uma questão de desinformação mesmo, entendeu? Sim. Desinformação. Então, veja, a gente tem, então, fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, que é quando a criança nasce com problema de tireoide e precisa tomar hormônio. Vai tomar hormônio pro resto da vida, mas com um comprimidinho por dia, ela fica ótima. É que nem um adulto que tira tireoide por um problema. Essa criança nasce sem tireoide ou com uma tireoide num lugar errado, enfim, toma um comprimidinho. E se não tomar esse comprimidinho, ou se o diagnóstico for feito tardiamente, o que é que acontece? Essa criança, ela evolui também com déficit neurológico, com retardo mental, é o chamado muitas cretino. Complicações. Muito. Tem hérnia umbilical, voz rouca, choro rouco. Então é uma criança que, se a gente faz o diagnóstico precoce, intervém precocemente, essa criança tem uma vida absolutamente normal. Então, essa é a ideia do teste do pezinho. Fenilcetonúria. As duas doenças, a primeira que é... Fenilcetonúria e hipotireoidismo. Aí tem outra, fibrose cística. Então, a gente dosa uma enzima nesse pezinho e vai ver se a criança tem a chance de ter aquela chamada doença mucoviscidose ou doença do beijo salgado. Olha, não conhecia. É uma doença muito importante, é uma doença autossômica recessiva. O que significa isso? Eu preciso ter o pai e a mãe com o gene para poder a criança ter a doença, né? E a criança, ela tem o quê? Pneumonia de repetição, diarreia crônica, desnutrição. Nossa. É grave. Então, se a gente sabe precocemente que tem, o que a gente faz nessa criança? Acompanha. Vai no pneumologista, vai fazer inalação diariamente, vai fazer fisioterapia respiratória. Aí está infectada, vai internar para fazer aí antibiótico, enfim. Mas sabendo que tem, é muito mais fácil. Então já vimos fenilcetonúria, hipotireoidismo, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, que é um problema das glândulas suprarrenais. Aí a criança pode ter várias formas, pode chegar a desidratar e morrer com poucos episódios de vômito e diarreia no início da vida. Então, assim, trata como? Dando hormônio para essa criança. Doutora, e todas essas doenças, os tratamentos são tranquilos? Tranquilos. Não tem cura, nenhuma delas. Entendi. Nenhuma. Mas, em contrapartida, você controla e a criança pode ter uma vida absolutamente normal ou muito próxima do normal. Outra doença é a hemoglobinopatia, que são problemas das hemácias que dão anemia, pode dar quase de infecção. Outra doença é a deficiência de biotinidase, que é quando falta a biotinidase, que é a enzima que quebra a biotina, que é uma vitamina, a vitamina H. Sim. Se a gente não tem essa enzima, falta essa vitamina. E aí a criança também pode ter convulsão, retardo mental. Então, como é que trata isso? Dando biotina. E por último, a toxoplasmose congênita, que é causa de retardo também por acometimento cerebral, cegueira. Então, se a gente sabe que tem precocemente, a gente intervém precocemente e trata. Então, todas as doenças, para que serve o teste do pezinho? Serve para pegar doenças numa fase muito inicial, de tal forma que a intervenção, o tratamento com remédio, ou o tratamento com fisioterapia, ou o tratamento com dieta, vai fazer com que essa criança tenha uma vida, se não normal, muito próxima ao normal. Doutora, e todas eu consigo entender que
Neste caso, é necessário fazer nos primeiros dias de vida, ou no primeiro, ou no segundo, terceiro, devido à capacidade que a criança tem de regenerar, de corrigir esses problemas. É mais ou menos por aí? Na verdade, assim, todas elas, umas faltam hormônio, outras têm coisas a mais. Então, na fenilcetonúria, por exemplo, vai elevar o nível de fenilalanina. E esse nível de fenilalanina alto lesa o cérebro. Sim. No caso, por exemplo, do hipotireoidismo, falta o hormônio, que é o hormônio tireoidiano, que faz parte de praticamente toda a reação metabólica do nosso organismo. Então, se eu descubro logo que aquela criança tem aquela doença, a intervenção acontece precocemente e essa criança, então, vai ter um desenvolvimento absolutamente normal, muito próximo disso. Olha que maravilha. É maravilhoso. E agora nós temos uma grande novidade. Ai, não. Peraí, doutora, vamos segurar, então, essa novidade. Então tá. Vamos deixar nosso telespectador curioso, porque a gente vai fazer aquele intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta com mais doutora Natasha. Estamos de volta hoje recebendo a doutora Natasha Slessarenko. Como sempre, né, doutora, nos passando aí informações relevantes para a nossa vida e também para as crianças que estão aí chegando ao mundo com o teste do pezinho, que muda a vida, muda toda uma história, né, doutora? Você vê a atenção que as mães e os profissionais que estão acompanhando também aquela gestação precisam ter na orientação. Sem sombra de dúvidas, tudo começa na gestação, né? Sim. Então, aquela gestação que é acompanhada, aquela mãe que faz o pré-natal, um pré-natal bem feito, isso tudo vai repercutir na saúde daquele feto e, posteriormente, daquele recém-nascido e daquela criança. Doutora, infelizmente, ainda existem mães que não fazem o pré-natal, né? Infelizmente, assim, a saúde pública nossa tem aí toda uma rede de atenção à saúde da mãe, da gestante, da criança, mas infelizmente a gente ainda tem pessoas que, ou que por falta de desinformação mesmo, ou porque não procuram, entendeu? Ou porque estão revoltados com aquele estado. A gente não sabe o que se passa e é difícil a gente julgar, né? Eu aprendi ao longo dessa... Só que é uma decisão que não é para você, não né, é doutora? Exatamente, é uma decisão que compromete a vida de um outro ser. Com certeza. Então, assim, não adianta, eu acho que a mãe precisa se convencer da grande bênção que é ser mãe. Eu digo que a maior bênção que eu tenho na minha vida não é nada de mestrado, doutorado, de empresa, nada. A maior bênção que eu tenho é de ter tido a Marina e a Maria Eduarda. Ai, que maravilha. Sabe que eu tive um susto com a Maria Eduarda? Sério? Sério, a Maria Eduarda veio com o teste do pezinho alterado para essa enzima que vê a fibrose cística. Quase tive um negócio. Aí fomos repetir, porque isso é uma difícil para o médico que tem a informação, né? E outra coisa importante, toda vez que o teste do pezinho for alterado, um teste do pezinho alterado, você sempre tem que confirmar aquela coisa que deu alterada, aquele exame que deu alterado. Não pode levar aquilo como a verdade absoluta. Sim. Por quê? O teste do pezinho é um teste de triagem. Ele tem que ser feito em todas as crianças. Por ser um teste de triagem, ele tem que ser altamente sensível, ou seja, ele não pode deixar passar nada. E Entendi. Nisso de não deixar passar nada, eu posso ter uns chamados falso positivos. Entendi. E a Maria Eduarda teve para fibrose cística. Aí a gente Nossa. escolheu um segundo teste confirmatório e veio negativo. Mas que isso, até que essa situação se defina, tudo isso é bastante... O coração de mãe, né, doutora? Apertado. De mãe e de médica também. De mãe, de médica, de pediatra. Doutora, mas finalizamos o bloco anterior, você falando de uma super novidade. Maravilhosa. Olha só. Então vamos lá. O presidente sancionou agora no final do mês de maio a lei que amplia de 6. Hoje nós temos 6 para 7 doenças triadas no teste do pezinho, tá? Como Sim. eu falei. Fenilcetonúria, hipotireoidismo, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase, hemoglobinopatias e toxoplasmose congênita. Ponto. Isso é o que hoje está disponível no SUS. O presidente sancionou uma lei que aumenta para mais de 50 doenças triadas pelo teste do pezinho no SUS. Olha que maravilha. Isso é a melhor notícia para todas as crianças, para todas as famílias e pediatras e toda a comunidade em geral, toda a sociedade. Porque isso, nossa, com isso,
O Brasil passa a ter um dos testes do pezinho mais completos do mundo. São mais de 50 doenças que vão ser triadas por esse novo teste do pezinho que vai ser realizado pelo SUS. É claro que tem aí um tempo de implantação, são meses para que tudo isso, né, possa estar pronto. Entendi, mas colocado em prática já mesmo. começa o processo aí de implantação, o que é maravilhoso. Doutora, na sua visão, lógico, pela experiência, o que isso muda de imediato assim para a sociedade? Muda muito, porque agora as crianças que estavam apenas assistidas pelo SUS vão ter direito a fazer o mesmo teste do pezinho feito na rede particular. Porque na rede particular, quem tem dinheiro paga, já existe. E agora a alegria maior é que o grande contingente de testes do pezinho são feitos na rede pública. Sim. E essas crianças vão ter o direito ao mesmo teste do pezinho, com todas as doenças, também na rede pública. Isso é o máximo, isso é justiça, maravilha. Isso é igualdade, o princípio do SUS, né? Da equidade, de ser igual, da humanização, é isso, olha que maravilha. Maravilhoso mesmo, nossa, e de qualidade de vida, né? Não é? Porque uma criança dessa, que tem um diagnóstico precoce, se faz as intervenções necessárias, essa criança vai ter uma vida normal. Enquanto a chance de corrigir esse problema é maior. Com certeza. Não sei se vocês viram há um tempo atrás, uma jornalista falando que o leite dela matou os neurônios do filho dela. Não sei se vocês viram. Doutora. E realmente é isso. O leite dela? O leite dela, ela falando que o leite matou os neurônios, que são as células do cérebro do filhinho dela. Por quê? Porque o filho dela nasceu com uma dessas doenças metabólicas, sim, que hoje não são vistas ainda no teste do pezinho do SUS e só são vistas no teste do pezinho na rede privada, aqueles bem ampliados. Sim. E ela não sabia e estava dando leite e era simplesmente dar um leite que não tivesse aquele aminoácido. Igual o caso que você falou há pouco agora. Exatamente. É a mesma situação, porque são aminoácidos, né? E ela não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, não tinha o diagnóstico. Olha só a infinidade de problemas que você Nossa, olha, com essa mudança. Muito, e vai ser muito importante. E com essa extensão, né, na realidade, né? Porque tem muita gente que não faz porque não tem condições de fazer mesmo, no particular. Exatamente. O SUS, por umas 2 ou 3 vezes eu vi você elogiando o SUS. Mas é demais, eu fico só imaginando, meu Deus, o que seria de nós brasileiros sem o SUS. Sim. Meu Deus, é um sistema de saúde, tem lá as suas mazelas, tem lá, como tem, mas gente, vida. Não tem, olha, é um sistema de saúde muito robusto. Se não houvesse corrupção, sim, nossa, nós seríamos com certeza aí o melhor país do mundo, né? Porque se todo o dinheiro que fosse investido em saúde fosse para o SUS, para dar saúde, ou o dinheiro fosse para dar para a educação, enfim, nós seríamos o maior país do mundo. Nossa. Mas, infelizmente, nós precisamos ainda nos livrar desse terrível mal que é a corrupção. Nós oremos, né, doutora? Oremos. Mas Deus há de intervir, a gente tem que fazer a nossa parte. Não temos que perder a esperança e não compartilhar também de algumas atitudes que, às vezes, a gente fala, mas fazer essas pessoas terem a reflexão também. Claro. Que a corrupção, ela é um mal que às vezes está dentro de você também. Com certeza. Na sua rotina diária, você reprimir isso aí. Dar exemplo, né, doutora? Com certeza. É pelo exemplo. Pelo exemplo. Porque se você perguntar para qualquer um, ninguém vai dizer que é corrupto. Não, imagina, joga pedra ainda. Com certeza. Né? Agora, basta ver nas atitudes ali do dia a dia. É parar num lugar de deficiente. Isso. Não é? Perfeito. É passar num sinal vermelho. São pequenas coisas. São pequenas coisas. atitudes do dia a dia que fazem com que você reflita sobre a sua posição, sobre a sua postura como ser humano, não é? Colocar no lugar do outro também. Se a gente tiver empatia, doutora, que é isso, perfeita. Se colocar no lugar do outro, acabou. Você nunca vai fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem contigo. Maravilha. Não é isso? Doutora, que super novidade é essa? Sempre vindo aqui ao nosso programa trazendo notícias boas. Não é? Com certeza. E o Covid? E o Covid, pois é. E as vacinas?
Covid continua aí, né? Aumentando Doutora, muito o mas número você de tem casos. um conhecimento muito grande em relação à prevenção e à vacina, que lá é um dos pilares da vida, diagnóstico e saúde. Vocês atuam bastante na prevenção. Então tem um conhecimento. A vacina será a solução, doutora? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente está insistindo nessa tecla. Para você ter uma ideia, antes dos idos de 1900, se morria de quê? De doenças infecto-contagiosas. Sim. Morria de sarampo, morria de cólera, morria de pneumonia, de meningite. Com o advento das vacinas, que aliás o Brasil tem, se não o maior, um dos maiores programas nacionais de imunização, que é o PNI. Então existe só em Cuiabá mais de 108 salas de vacina. Eu dei uma pesquisada que o Brasil é referência em vacina. Referência mundial. Sim. O nosso PNI tem aí mais de, se protege contra mais de 20 doenças. É um dos maiores, se não o maior programa de imunização do mundo. Olha só. Agora, infelizmente, nós tivemos aí, o mundo todo está querendo vacina de Covid. Com certeza. Esse é o problema. Qualquer falhazinha como teve, gerou Nós esse poderíamos problema ser o exemplo para o mundo, porque Sim. nós temos, é um país de dimensões continentais, Sim. mas a gente tem capilaridade para fazer a vacina chegar lá no mais remoto, no mais isolado dos municípios, porque a gente tem rede de frios, controle de temperatura, tem geladeira, tem a sala de vacina, tem pessoal capacitado para vacinar, só falta a vacina. Mas ela está chegando, ela está vindo. Chegando, infelizmente, a velocidade com que a gente precisava que essa vacinação acontecesse não está acontecendo. Mas não adianta olhar para trás. Tem que olhar para frente. Olhar para frente. Então, está chegando mais vacina. O Butantan já tem aí a Butanvac, que também já entrou. É uma realidade aí. já, É uma doutora? realidade, já está na fase, está fazendo estudo Última de fase fase? 3, tá? Nossa, que maravilha. Então, gente, a Janssen também, já chegou vacinas da Janssen no Brasil. Tá chegando uma infinidade, né? Tá chegando, nós precisamos aí, agora já vai começar a vacinar as crianças de 12 a 18 ainda, em período, em pesquisa, né, em fase de teste. Sim. Mas assim, a ideia é que pelo menos em São Paulo, em agosto, todos os indivíduos acima de 18 anos estejam vacinados. Olha que maravilha. Então isso realmente a gente precisa acreditar, a gente precisa vacinar e continuar usando máscara. Você me perguntou de novo de máscara. Os meus telespectadores ainda não tiveram o prazer de uma entrevista com a doutora Natasha sem máscara. Ela é lindíssima, mas tá certo. Não, eu faço isso para proteger vocês. Eu já tomei as 2 doses da vacina, mas como eu estou muito ali no meio de gente doente o tempo inteiro, eu não tenho coragem. A gente tem que tomar cuidado mesmo, doutora. Olha, é sempre um prazer te receber aqui. Já vamos deixar agendada a próximo retorno ao nosso programa, sempre com assuntos interessantes, sempre ajudando as outras pessoas. Isso faz muita diferença. Doutora, muito obrigada pela oportunidade. Quem agradece sou eu, e eu estou inteiramente à disposição. É uma delícia estar aqui. Eu falo para você que aqui a gente sente uma energia muito gostosa. Obrigada. Você nos deixa muito à vontade. E você é uma ótima entrevistadora. Muito obrigada pelo elogio, viu? Opa! Até a próxima, doutora. Até a próxima. Boa noite. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção! Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto à nossa rede social ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição. Entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.